Fala aí, terceirão, como é que estão vocês? Espero que estejam bem. Se vocês são como eu, estou ansioso para o retorno às atividades presenciais, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer ainda. Então, continuamos aqui, através ainda dessas aulas remotas, e esperando que vocês possam estar aproveitando o máximo possível. Afinal de contas, né, gente, a vida continua. Final do ano, vocês aí têm algumas ah, desafios em relação aos vestibulares, Enem, então vamos em frente. Hoje nós vamos revisar aqui em História Estados modernos, absolutismo e mercantilismo. E eu conto com a sua atenção para isso. Gente, vamos então compartilhar com vocês hoje aqui essa apresentaçãozinha que fiz para ajudar na nossa aula, na nossa revisão aqui sobre os Estados modernos, absolutismo e mercantilismo. Tá legal, galera? Então vem comigo aí para a gente tentar aproveitar o máximo possível. Então, só lembro a vocês da importante, né, das nossas atividades semanais. Lembrem-se aí, além de assistir a videoaula, que é muito importante, também leiam as páginas 21 a 23 do Mega 1 e façam as atividades da página 24 e 25. Gente, vamos fazer exercício. Como eu digo sempre, quanto mais exercício fizerem, melhor preparados vocês estarão. Então, assistam a videoaula para relembrar, depois vão fazer os exercícios e assim vocês vão cada vez mais vão se preparando melhor para os seus compromissos aí de final de ano. Tá legal, galera? Participe no fórum se tiver dúvidas ainda, sala virtual e fórum, estaremos lá, tá legal? Então tirem as suas dúvidas conosco também. Gente, então vamos falar aí sobre os estados modernos inicialmente. Bom, é importante lhe dizer aqui para vocês que a transição da Idade Média para a Idade Moderna, dentro dessa transição está a formação dos estados modernos. E essa formação dos estados modernos só foi possível devido essa importante aliança da burguesia com o rei. A burguesia estava bastante insatisfeita com a cobrança de impostos abusivos pelos nobres, pelos senhores feudais em diversas localidades, porque cobravam pedágios pelo trânsito nas estradas, nas pontes, o comércio também era dificultado pela diversidade de moedas, o que diminuía a quantidade de lucro, certo? Devido às perdas com as transações comerciais. Queriam também a unidade de pesos e medidas e até das leis que poderiam facilitar, assim, a vida dos burgueses. Então, para se fortalecer economicamente, o que faz a burguesia? Ela se alia ao rei. Dois grupos que estavam praticamente esquecidos durante a Idade Média agora se aliam para que assim pudessem ter realmente o poder concentrado nas suas mãos. E o que a burguesia vai fazer? Ela vai financiar a formação de um exército forte para que o rei possa lutar contra os senhores e assim, depois, né, se impondo, né, naquele lugar, ele impunha também aos súditos um único sistema de leis, ele ia impor também eh, um sistema de medidas único, né, que facilitaria muito a vida dos burgueses, também de impostos únicos, o que também ajudaria bastante os burgueses, e estabeleceria referência de pesos e medidas, ajudando, então, ou criando leis que favoreceriam justamente os burgueses. Os burgueses financiavam o exército e agora os reis concentram o poder nas suas mãos, né? Com essa segurança nas estradas, para a locomoção das suas mercadorias, com impostos e moedas unificadas, a burguesia fica satisfeita e o rei vai ficar satisfeito com a centralização do poder nas suas mãos, né? Criando assim uma unidade política e administrativa. É assim que são formados então os diversos reinos, as monarquias, né, modernas. E nós temos aqui, está citando para vocês 4 exemplos. A primeira delas foi Portugal. A dinastia de Borgonha acabou se tornando independente do reino de Castela, formando então o chamado reino de Portugal. O que vai acontecer aqui com isso? O último rei, né, da dinastia de Borgonha não deixa sucessores, e isso acontece em 1383. Nós vemos justamente aqui um grande problema para a formação, para a sucessão do trono, né? Então, Portugal vai se beneficiar com a crise do século XIV na Europa Central, onde vai desenvolver uma classe mercantil ligada especialmente à produção de produtos portugueses para a Itália e para o norte da Europa.
Ou seja, a classe burguesa mercantil cresce demais em Portugal. E é ela que vai apoiar justamente Dom João, né, mestre da Ordem de Avis, para tornar-se o rei, né, de Portugal. Então, ele vai concentrar os poderes nas suas mãos. Então, depois de um conflito que dura 2 anos, a chamada Revolução de Avis, o mestre de Avis vai tornar-se rei de Portugal com o título de Dom João. Tá legal, gente? Dom João I. Isso vai facilitar muito a vida de Portugal. Vai ser o primeiro país com a ordem estabelecida politicamente dentro das suas fronteiras a desenvolver a expansão marítima. Então, eles podem sair com maior facilidade e desenvolver economicamente através da expansão marítima, tá legal? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente aí, só lembrando. Bom, na Espanha, que é o próximo reino que a gente vai falar agora aqui, tem a ver com a Guerra da Reconquista, né? Que seria a Guerra de Reconquista? A guerra entre os reis católicos e os muçulmanos que ainda se encontravam na Península Ibérica. 4 reinos vão se unir para poder realmente, né, reinos cristãos, perdão, vão se reunir para poder vencer aos muçulmanos. Esses reinos seriam o reino de Aragão, o reino de Castela, Navarra e Leão. Então, eles vão se unir para tentar vencer a Guerra de Reconquista, dando origem ao que nós conhecemos por Espanha moderna, né? Então, gente, até para quem gosta aí do símbolo da fúria, né? O time da Espanha, o escudo deles, você vê aqui esses 4 reinos estabelecidos aqui, ó, justamente formando a monarquia espanhola. Os 4 reinos, cada um tem o seu brasão, né? Nós temos então Aragão, Castela, Navarra e também Leão ali representando, formando a Espanha moderna. O grande acontecimento aqui nessa monarquia espanhola, que não posso esquecer de lembrar para vocês, é o casamento do Fernando de Aragão e Isabel de Leão e Castela, né? Conhecidos como os reis católicos, eles vão então se casar e consolidar o que nós conhecemos por Espanha. A consolidação ainda mais desse Estado espanhol se dará com a expansão marítima espanhola a partir da descoberta, entre aspas, da América em 1492 por um navegador genovês a serviço de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, né, e dos mercadores da região, descobrindo o que nós conhecemos por América. Tá legal, galera? Tudo bem, gente? Então vamos em frente aí. Vamos agora falar sobre a França. A França, no século XIII, os reinos da dinastia Capetinga, iniciado com o Capeto, vão adotar medidas aí para contribuir para a formação do Estado, né, francês. Isso acontece especialmente, né, através da dinastia de Valois, né? É importante mencionar para vocês aí que as obrigações feudais vinham sendo substituídas gradativamente por tributos pagos ao rei na região da França. Então já existia na França algo diferente das outras nações, um exército sob o comando real, né? Então, a autoridade do Papa sobre os padres e bispos que atuavam no reino francês foi muito limitada. E a parte do serviço da justiça também já estavam praticamente todos a cargo da coroa. Então, com a vitória na Guerra dos 100 Anos, aí a França definiu seus limites territoriais de forma bem mais nítida. A Guerra dos 100 Anos, nós já falamos um pouquinho a respeito dela, ela foi travada contra a Inglaterra, ela foi longa, mas possibilitou justamente a França, assim, fortalecer justamente a monarquia nesse momento aqui, gente. Essa disputa pela região do Flandres vai fazer com que cada vez mais os feudos que pertenciam à coroa inglesa, que saiu derrotada, fossem anexados, por exemplo, ao território francês. E já o soberano francês teve bastante o seu poder cada vez mais centralizado e fortalecido com a vitória na Guerra dos 100 Anos. Na monarquia inglesa agora. Interessante aqui, gente, dizer para vocês que houve uma perda já significativa da autoridade dos reis na Inglaterra, desde que Henrique II acaba governando a Inglaterra. Os seus sucessores,
eles vão ver cada vez mais um progressivo enfraquecimento do poder real. Por exemplo, o próximo sucessor de Henrique II foi Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão desgastou-se demais com a Terceira Cruzada. No retorno dela, ele acaba morrendo e seu irmão, João, vai ser conhecido como João Sem Terra, né? O João MST, talvez alguns vão falar aí, vai cada vez mais perder esse poder, né? Por que o João Sem Terra vai perder cada vez mais o seu poder? Porque ele vai ser forçado pelos barões ingleses a assinar a Carta Magna em 1215. E o que essa Carta Magna ela fazia? Ela limitava os poderes reais e vedava ao rei a criação ou aumento de impostos sem o consentimento prévio do Grande Conselho, que seria, vamos dizer assim, o precursor do que nós conhecemos pelo parlamento inglês, né? Então, outra coisa interessante que dava também a todo homem o direito de ser julgado por seus iguais, em caso de delito, assegurando o direito de defesa contra possíveis arbitrariedades do monarca. Tá legal, galera? Então, isso é bem importante também aqui de se dizer dentro da formação da monarquia inglesa. Joia. O que é o absolutismo, então, gente? O absolutismo monárquico, nós vemos que claramente aqui vai sendo formado um poder concentrado em uma única pessoa, no caso, o rei, né? Os estados absolutistas, eles apresentam-se, né, justamente com essa característica, um poder concentrado em uma única pessoa, no caso, seria o rei. Então, essa é a principal característica do absolutismo monárquico, né? O rei concentrando os poderes de uma forma absoluta nas suas mãos. Então, ele praticamente exercia um poder assim quase que ilimitado, né? Elaborando leis, executando também as leis da forma como bem lhe desejava. Tá legal? Então, o absolutismo monárquico tem essa característica. Agora a pergunta é como é que as pessoas foram aceitando isso? Nós vamos ver que também, gente, essa centralização do poder político, ela foi defendida por alguns teóricos e foi assim, né, utilizado essas defesas desses teóricos. E aí nós temos os teóricos absolutistas. Nessa página para vocês, os principais, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bisset e também Jean Bodin. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, bem rapidinho aí. Nicolau Maquiavel, famoso Nicolau Maquiavel, escritor da obra O Príncipe. O Príncipe, na sua teoria, havia uma separação clara entre política e religião. Política está preocupada com resultados, enquanto a religião está preocupada com a moral, né? E coloca-se dentro desse livro o seguinte, que não há limites para restringir o rei, tá certo? Não há limites para que o rei, né, possa exercer o seu poder, para ele manter e também exercer o seu poder. Tá legal, galera? Então, ele dizia o seguinte, independente do que for feito, independente da moral, o que é importante são os resultados, né? Daí que a famosa frase do senso comum diz: os fins justificam os meios. Então, não importa o que seja feito, o importante é chegar até o resultado. No caso do rei é obter o poder e manter-se no poder, né? Então, o que for necessário, né, deve ser feito. Aí surgem-se essas duas conceitos importantes lá dentro do livro dele, que é a virtude e a fortuna. A virtude é saber o que fazer e a fortuna é quando fazer. Então, o soberano ele deve ter a virtude de saber o que fazer, mas também a fortuna é quando realizar isto. Legal? Ele usa metáforas bem interessantes, como, por exemplo, a metáfora do leão e da raposa, dizendo que o rei ele precisa ter a força de um leão, mas também a astúcia de uma raposa para se desvencilhar das armadilhas, né? Outra coisa que ele diz também, que para o rei é melhor ser temido do que amado, certo? Porque quem ama, trai, mas o que teme, não. Então, veja só como são as ideias desse teórico absolutista chamado Nicolau Maquiavel, né, concentrando cada vez mais a ideia de poder nas mãos do rei. Nós temos o outro aqui, que é o Thomas Hobbes, que dizia o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, ele diz que o homem entregue a si mesmo vai ser morto por si só, né? Ou seja, o homem entregue a si mesmo, não há limites para eles.
e eles acabam se destruindo um ao outro. Esse é o ser humano, né? Porque o homem é egoísta e mau por natureza. E isso disse nosso amigo Thomas Hobbes. E, de fato, não deixa de ser verdade. Então, deixa-se conduzir por si mesmo a uma guerra de todos contra todos, o conflito generalizado entre todos os homens. E isso tem causa justamente porque há falta de limites entre os homens. Qual que é a solução? Um contrato. Esse contrato, né, é um contrato aqui onde o cidadão ele deixa a sua liberdade nas mãos de um soberano, de um rei que possa então controlar todos os homens. Então veja só que interessante. O homem deixa de ter a sua liberdade absoluta e passa essa liberdade nas mãos de um rei para que assim possa controlá-lo e deixar para que não haja realmente a destruição de todos. Tá legal? Então isso é interessante de se pensar aqui, né? Essa é a capa do livro original dele, aonde você vê aqui a representação, o rei, né, com a coroa e esses sinais de autoridade dele, a espada e o cetro, e no corpo dele é formado por inúmeras, né, cabecinhas de pessoas, aonde mostrando justamente essa ideia do contrato, aonde eu estou deixando de exercer a minha liberdade em prol do Estado, que seria aqui representado especialmente pela figura do rei. Tá legal? Então, essa é a ideia do nosso amigo Thomas Hobbes. Bom, gente, nós temos aqui o Jacques Vissot também. Jacques Vissot, autor de Políticas segundo as Escrituras, ele diz que a, a origem do poder real está nas mãos, sabe de quem? De Deus. Foi Deus quem deu esse poder a ele. E se você ir contra o rei, é ir contra o próprio Deus. Então é cometer um pecado dos mais graves possíveis. O ministro o rei ele é ministro de Deus aqui na Terra. Eles agem como governantes de Deus aqui na Terra, diz Jacques Vissot na sua obra Política segundo as Escrituras. Certo? Isso vai influenciar demais o absolutismo francês, na famosa frase, né, um rei, uma lei, uma fé. Outro que vai contribuir bastante para isso é Jean Bodin, no livro dele A República. Esses dois, Jean Bodin e Jacques Vissot, são né, tidos como os criadores da teoria do direito divino dos reis. Para esse camarada, o Jean Bodin, a origem divina do poder também, a origem do poder real é divina. Tá legal? Certo, gente? Então não há restrições para a vontade real nesses teóricos absolutistas aí. Bom, em frente nós vamos agora falar sobre o absolutismo em seu apogeu. Vamos falar do absolutismo na Inglaterra em primeiro lugar. Então, o fundador da dinastia Tudor, o Henrique VII, ele vai assumir o poder após a Guerra das Duas Rosas entre duas famílias importantes, né, na Inglaterra, a família York e a família Lancaster. Elas acabam, né, brigando entre si, e essa guerra ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas, porque cada uma dessas famílias era representada no seu brasão por uma rosa. A York pela rosa branca e a Lancaster pela rosa vermelha. Então, após essa guerra, né, vai assumir o poder a dinastia Tudor, liderada especialmente por esse rei chamado Henrique VII, que vai começar a dar os moldes do absolutismo inglês. O seu sucessor, seu filho Henrique VIII, ele vai fazer muito para conduzir as bases do absolutismo inglês. E ele vai também desencadear uma reforma religiosa que leva à criação da Igreja Anglicana. Ele se separa da Igreja Católica e forma a Igreja Anglicana, que é chefiada pelo próprio rei, pelo monarca, né? Então essa é uma das características muito importantes aí da Igreja Anglicana. O Henrique VIII, ele vai conseguir agradar tanto, né, aos nobres como também à burguesia. E como ele vai fazer isso? De diversas formas. Ele manteve o país unificado, pacificado, né, enquanto as outras nações, como por exemplo a França, estavam sérios conflitos religiosos. Ele vai submeter a nobreza à sua autoridade e vai incentivar também o desenvolvimento comercial graças aos recursos que ele obteve confiscando os bens da Igreja Católica, né, da qual ele se separou, né, criando a Igreja Anglicana. Tá legal? Então é importante a gente falar a respeito desse rei. Esse rei Henrique VIII, ele é famoso por ter as suas 6 esposas. Não ao mesmo tempo, tá bom? Mas é muito conhecido por isso na história, de ter essas 6 esposas aí. Ele casou
com Catarina de Aragão, a primeira delas, mas o seu casamento foi um casamento arranjado, ele não gostava muito dela, ele fez de tudo para casar com Ana Bolena. Aí se dá a origem da Igreja Anglicana, porque ele não podia se separar, né? Daí ele vai forçar os bispos ingleses a dar a ele o divórcio para que ele possa, né, casar então com Ana Bolena. Ana Bolena vai ser acusada de traição e depois ele vai casar com a Jane Seymour e assim por diante. Tem várias mulheres aí no seu no seu currículo, vamos dizer assim, né? E ele também, né, teve o seu filho, né? O seu filho era mais novo, era o Eduardo VI. Porém, o Eduardo VI não vive muito tempo. E uma das primeiras coisas que o Eduardo vai fazer é permitir a difusão do protestantismo entre os ingleses, mas, como ele morreu pouco tempo, né, sua irmã Maria Tudor, a filha dele, de Henrique VIII com Catarina de Aragão, ela vai tentar um retorno ao catolicismo. Mas ela vai reinar apenas 5 anos. E aí, ela acaba morrendo, e se estabelece e vem a sua irmã Elizabeth I, filha de Ana Bolena, a famosa rainha virgem, que manteve-se a sua vida toda sem casar. Ela vai então ser a rainha que pacifica e unifica novamente a nação inglesa e vai incentivar o desenvolvimento comercial e manufatureiro com destaque para o investimentos na marinha inglesa. Tanto o Henrique VIII como também a Elizabeth, eles apoiaram a política dos cercamentos, né? Terras que antes eram usadas como meio de subsistência para os camponeses, elas vão ser tomadas e transformadas em áreas para a criação de ovelhas, a fim de aumentar especialmente a oferta de lã para as manufaturas têxteis da região. Então, os beneficiados com isso foram os burgueses e parte da nobreza aburguesada, a chamada gentry, né, o gentry, enquanto os camponeses, muitos deles, infelizmente, foram expropriados e caíram na miséria. Mas, mais à frente, eles vão se tornar em mão de obra importante no que vai ser conhecido no processo da Revolução Industrial. Bom, na França nós temos aqui algo também interessante. A dinastia de Bourbon vai dar início justamente com Henrique IV, quando em 1598 ele promulga o Edito de Nantes, onde vai ser dada tolerância religiosa dentro da França. Então havia liberdade de culto tanto para protestantes como também para outras religiões, tá legal? Porém, ele vai ser assassinado por um fanático religioso e vai ser substituído por Luís XIII, tá? E Luís XIII, em cujo reinado, né, a Maria de Médicis, a sua mãe e regente, ela nomeia esse camarada aí, o cardeal Richelieu, como seu primeiro-ministro. E o Richelieu ele vai perseguir os protestantes e vai derrotar os protestantes. Richelieu ele vai ser uma figura muito importante, considerado talvez aquele que arquitetou a monarquia absolutista francesa e transformou seu país em uma potência continental, né? E essa é a representação do camarada aí. Ele, né, com certeza vai colocar a França na disputa pelo comércio mundial, especialmente através das posses de diversas colônias. Legal, gente? Então é importante a gente falar sobre isso aqui. Mas foi com Luís XIV, o chamado Rei Sol, que o absolutismo francês teve o seu apogeu, né? Esse rei que acreditava que o poder deveria ser todo concentrado nas suas mãos, personificava claramente a ideia do poder centralizado nas mãos dele mesmo, né? Ele, na sua corte em Versalhes, ele, né, fez a, o maior símbolo, né, do absolutismo francês foi justamente a criação do Palácio de Versalhes. Legal? Bom, por último, gente, o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Foi um conjunto de práticas econômicas que vão vigorar em diversos países europeus, especialmente nesses países que são chamados de países absolutistas. Por isso, muitos historiadores dizem que o mercantilismo é a política econômica do absolutismo, né? Mas também outros países vão adotar o mercantilismo como uma política econômica. Ela vai ser utilizada por diversos países entre o século XV e o século XVIII. E algumas das características do mercantilismo estão aí para vocês. Primeira delas, o metalismo. O que é o metalismo? Quanto mais metais preciosos um país tiver, mais rico ele é. Então, o que determina o poder
de um lugar é justamente a quantidade de metais preciosos que esse país consegue acumular. Bom, temos também o superávit comercial. O que é isso? Os países, né, mercantilistas, eles precisavam exportar mais e importar menos, certo? Então, era a famosa balança comercial favorável. Quanto mais eu exportava, ou seja, eu vendo mais do que compro, eu estou, então, trazendo mais metais para o meu país, para o meu lugar, para o meu bolso. Né? Com isso, então, a balança está favorável. Tá certo, gente? Então, isso é muito importante. Então, eu preciso exportar mais, porque se eu vendo mais, o dinheiro vem para mim. Agora, se eu importo mais, eu estou mandando o meu dinheiro para outro lugar. Então, a balança não se torna favorável. Legal? Então, esse é o superávit comercial. Bom, temos o monopólio também. O que é o monopólio? Ele é adotado pelos estados para garantir direitos exclusivos dos reis sobre economias coloniais. O monopólio seguia o seguinte, né, gente? Você só pode comercializar tal coisa, ou com quem, entendeu? Ter apenas um comerciante que vai realmente monopolizar determinada área do comércio, tá certo? Então, eles criavam um monopólio, fazendo com que, assim, dava direito exclusivo, especialmente aos reis, sobre a economia. Legal? O protecionismo é uma prática muito importante também. Por quê? Porque o protecionismo criavam leis onde eles aumentavam os impostos sobre os produtos estrangeiros, fazendo com que o que acontecesse? Dificultava a entrada de produtos estrangeiros na sua terra, né? As pessoas ficavam desanimadas de comprar esses produtos porque os impostos eram maiores. Então, essa é a chamada prática do protecionismo, né? Então, eles adotavam medidas fiscais onde se aumentava o valor dos produtos estrangeiros. Temos também o estímulo ao mercado interno, né? Ou seja, a prática do mercantilismo era voltada ao fortalecimento da economia internamente para evitar comprar de fora. Tá legal? E o colonialismo, que é talvez o meio mais importante para atingir os objetivos mercantilistas, né? É uma busca incessante nas colônias para poder realmente manter, né, essas práticas políticas econômicas. Uma das mais conhecidas é o Pacto Colonial, onde as colônias elas eram obrigadas a só comercializar com a metrópole. Tá legal, galera? Bom, tudo isso só é possível com a intervenção estatal, né? Ou seja, é uma marca evidente do mercantilismo. O poder está concentrado nas mãos do rei e ele vai intervir bem a seu bel prazer também na economia. E só assim é possível realmente controlar todas as coisas. Galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer coisa, por favor, pode me procurar. Uma boa semana para vocês de estudo aí.